E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que ousa anunciar que é a Bíblia que tenha autoridade sobre a ciência, e não o contrário. E por que fazemos essa afirmação tão ousada? Porque a Bíblia é imbatível. Grandes embates ocorreram na história da ciência entre verdades científicas, temporárias, passageiras, e verdades reveladas na palavra de Deus pelo Senhor da ciência, o autor e consumador da ciência. E toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção na justiça. Então sabemos que as verdades bíblicas são verdades verdadeiras, não passageiras. E em todos esses embates, a Bíblia sempre venceu. Então temos uma firme convicção de que a palavra de Deus ela é digna de toda a confiança. E quando uma teoria científica confrontar uma verdade bíblica, fique com a Bíblia. Indúbio pro Bíblia. E temos nos relatos bíblicos de Gênesis, nos evangelhos, Mateus, Lucas, toda uma cronologia e uma genealogia dos patriarcas bíblicos que mostram claramente, pela leitura da palavra de Deus, uma exegese da palavra, que a Terra é jovem, que a vida na Terra é jovem, que o universo é jovem. Podemos fazer as contas porque a Bíblia foi muito clara. Inclusive, temos dito aqui também que a Bíblia é clara, necessária, suficiente, autoridade final, inerrante. Então entendemos pela palavra de Deus que o universo, a Terra e a vida na Terra são jovens. Estamos aqui há milhares, não milhões e milhões de anos. As contas indicam aí alguma coisa em torno de 6.000 anos. 5.600, 5.700, em torno de 6.000 anos. Mas aí você poderia dizer, mas Marcos, temos tantas evidências de milhões e milhões de anos. Será? Não, nesse podcast 86, falaremos sobre mais uma grande evidência de que a Terra é jovem. O seu campo magnético. Você sabe que a Terra é protegida por um campo magnético espetacular. Um campo magnético que nos protege do vento solar, por exemplo. Aquela radiação de alta energia que atingiria o planeta Terra e a vida no planeta Terra se o campo magnético não existisse. Esse campo magnético é uma prova evidente de que um ser de extrema inteligência fez a vida, protegeu a vida nesse planeta, na Terra. O vento solar é desviado pelo campo magnético, ioniza os gases da atmosfera nos polos e temos aqueles espetáculos fantásticos, a aurora boreal, um show de pirotecnia, incrível. Mas esse campo magnético parece também ser uma grande evidência de que a Terra é jovem. Temos vários e vários artigos de criacionistas, cientistas criacionistas, que têm evidenciado que o campo magnético não poderia existir no planeta Terra por milhões e milhões e milhões de anos. Um trabalho muito interessante do Dr. Russell Humphreys foi publicado, por exemplo, em 1993, num periódico na internet, o ICR, Institute of Creation Research,
E nesse artigo, o Dr. Russell diz o seguinte: evidências de que a Terra é jovem pelo campo magnético. O campo magnético da Terra é jovem. E ele relata ali que essa intensidade do campo magnético tem decaído desde a primeira medida em 1829, em aproximadamente 7% da sua intensidade e 14% da sua energia acumulada. Em 1971, outro criacionista, Dr. Thomas Barnes, publicou também um artigo sobre esse decaimento. E o que nós sabemos hoje? Esse decaimento é um fenômeno natural e ele ocorre pela resistividade elétrica dos materiais no manto da Terra. Parece que esse campo foi criado numa intensidade máxima, numa energia máxima, e parece que ele está perdendo a sua força. Mas uma grande verdade científica que a Bíblia sempre anunciou. Deus completou na criação a sua obra e viu que era tudo muito bom. Talvez até o campo magnético da Terra, quando Deus terminou a sua obra, era extremamente bom. O seu máximo de intensidade e energia, calibrado perfeitamente para proteger a Terra de radiações invasoras. Mas, como consequência do pecado, o que era excelente, muito bom, está perdendo a sua qualidade. Tudo perde a sua qualidade nesse mundo. A nossa saúde, a altura dos seres humanos, inclusive há evidências que estamos ficando cada vez mais baixos, acumulando defeitos genéticos. A Terra, a sua atmosfera, era mais rica em oxigênio. E parece também que há evidências de que o campo magnético da Terra está perdendo a sua intensidade e a sua energia acumulada. Se a taxa é essa, 7% da intensidade, 14% da energia acumulada, desde que começamos a medir, em 1829, claramente temos aqui uma forte evidência de que a vida não poderia existir no planeta Terra há milhões e milhões de anos. 13,2 bilhões de anos, como alegam por aí. Precisamos do campo magnético da Terra para a nossa defesa, a defesa da vida, da radiação, do vento solar que vem do Sol. Então essa é uma grande evidência. Quando se mede esse decaimento, por exemplo, percebe-se que a vida na Terra poderia existir no máximo uns 8, 9 mil anos. Olha só. E que também, provavelmente, ocorreu uma maior perda da energia desse campo magnético durante o dilúvio, o que reduziria esses 8, 9 mil anos para 6 mil anos. Tudo bate, não bate? Em 6 mil anos? Olha que coisa interessantíssima, que dado científico extremamente interessante. Bom, você leria por aí, se você procurar, evidências contrárias. Não, o campo magnético oscila, ele aumenta, diminui e tudo mais. Temos evidências nas rochas de uma oscilação. Alguns até acham que há uma oscilação mesmo, mas a energia acumulada está diminuindo ano após ano. E as evidências, elas clamam mais forte, realmente, por uma diminuição da intensidade da energia ao longo dos anos. Mais uma grande evidência. Ecos do passado, ecos do presente, várias e várias evidências se somam dia após dia, dado após dado, espectro após espectro. A verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que a Bíblia sempre teve, tem e sempre terá razão. A cronologia bíblica é perfeita. Gaps? Não. Até a genealogia. Parece que alguns gaps ocorreram, mas a cronologia nunca foi comprometida. Mais uma grande evidência científica que atesta que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não o contrário. Portanto, indúbio sempre pró Bíblia.